Nos últimos anos, o mercado imobiliário português tem sido marcado por um aumento constante nos preços das casas. Esse fenómeno tem sido observado em todo o país, mas tem tido maior preponderância em áreas urbanas e turísticas, onde a procura por habitação é mais elevada. O crescente interesse de investidores estrangeiros, bem como a ascensão do turismo, têm contribuído para a pressão sobre os preços, levando a um mercado cada vez mais competitivo e inacessível para muitos. De acordo com uma notícia recente da Euronews, que cita dados da OCDE, os preços das casas em Portugal aumentaram consideravelmente desde 2015 até hoje, seguindo uma tendência que se tem verificado em vários países da Europa. Segundo a OCDE, foi na Turquia que os preços das casas mais aumentaram, seguindo-se a Hungria, Islândia, República Checa, Estónia, Áustria e Portugal. Por sua vez, os preços das casas não subiram tanto em alguns países do norte da Europa, como a Suécia ou a Finlândia, ao contrário do que sucedeu em Portugal, onde os preços dispararam cerca de 70% em 9 anos. Os preços das habitações em Portugal dispararam nos últimos anos, alcançando já níveis comparáveis a algumas zonas da Suíça, um país com um nível de vida e salários significativamente mais elevados. Esta disparidade crescente entre os preços das casas e os rendimentos das famílias portuguesas está a criar uma crise da habitação sem precedentes. De acordo com dados do Idealista relativos a fevereiro de 2024, o preço médio por metro quadrado em Lisboa é de 5.538 euros por metro quadrado, sendo superior a 6.000 euros por metro quadrado em 9 freguesias da capital portuguesa, com destaque para a freguesia de Santo António, onde o metro quadrado das casas já tem um valor de 7.668 euros. Apesar dos preços das casas em Genebra e Zurique continuarem a ser mais elevados do que em Lisboa, de acordo com os sites suíços realadvisor.ch e comparis.ch, os preços por metro quadrado das casas situadas em algumas freguesias de Lisboa são já superiores aos preços por metro quadrado das casas situadas em alguns cantões e regiões da Suíça. No entanto, a disparidade salarial é escandalosa. O salário médio em Portugal apenas ronda os 1.500 euros por mês, enquanto na Suíça esse valor supera os 6.500 euros mensais, sendo por isso mais de 4 vezes superior. A disparidade entre os preços das casas e os salários em Portugal é um desafio significativo que afeta diretamente a capacidade das pessoas em adquirir uma habitação. Enquanto os preços das habitações continuarem a subir, os salários permanecem relativamente estagnados, o que significa que muitos portugueses têm de lutar cada vez mais para acompanhar o ritmo dos preços do mercado imobiliário. Essa disparidade cria uma barreira significativa para a entrada no mercado imobiliário e contribui para a exclusão de uma grande parte da população do sonho de aquisição de uma casa própria, sendo que os jovens e as famílias são particularmente afetados por essa disparidade entre os preços do imobiliário e os salários. Muitos jovens adultos enfrentam dificuldades para poupar o suficiente para uma entrada de uma casa, enquanto as famílias enfrentam o desafio de encontrar uma habitação adequada que se encaixe dentro dos seus orçamentos. Isso pode levar a uma geração de indivíduos que estão cada vez mais dependentes do mercado de arrendamento e incapazes de investir em propriedades e ativos imobiliários. Várias razões contribuíram para o aumento do preço das casas em Portugal. Além da procura crescente por parte de investidores estrangeiros e do aumento do turismo, a escassez da oferta de habitação também tem desempenhado um papel importante. A falta de terrenos disponíveis para construção, os processos burocráticos demorados e a falta de incentivos para o desenvolvimento imobiliário têm contribuído para uma oferta insuficiente de habitação, o que, por sua vez, impulsiona os preços das casas em Portugal. Este aumento dos preços das casas não afeta apenas a capacidade das pessoas em comprar uma casa, mas também tem consequências sociais e económicas muito preocupantes, dado que a falta de habitação acessível pode levar ao aumento da desigualdade, à gentrificação de certas áreas e à exclusão das famílias mais vulneráveis. É por isso muito difícil justificar e compreender as razões que levam ao preço escandaloso das habitações em Portugal, que desafiam toda a lógica e racionalidade. Por sua vez, por exemplo, na Suíça, a razão para o preço elevado das casas é mais compreensível para o cidadão comum. O mercado imobiliário suíço é conhecido pelos seus preços elevados, sendo que vários elementos mais racionais contribuem para esta realidade. Um dos principais motivos para os preços elevados das casas na Suíça é o seu padrão de vida. Com uma economia forte, serviços públicos de alta qualidade e uma infraestrutura de excelência, o país também atrai uma procura relevante de pessoas que pretendem comprar casas e investir no mercado imobiliário. A escassez de terrenos é outro fator importante na Suíça. O seu território montanhoso limita a disponibilidade de espaço para o desenvolvimento de projetos imobiliários, aumentando os preços dos terrenos e, consequentemente, das propriedades construídas sobre os mesmos. Além disso,
As regulamentações rigorosas de planeamento urbano existentes limitam a construção, elevando os custos para os empreiteiros e, por sua vez, os preços finais para os compradores. A qualidade da construção também contribui para os valores mais elevados das casas na Suíça, com materiais duráveis e técnicas avançadas que agregam valor aos imóveis. A segurança e a estabilidade político-económica do país são fatores adicionais que impulsionam a procura e, consequentemente, os preços das casas na Suíça. A sua localização central na Europa, servindo como um hub para negócios e comércio, atrai uma população diversificada de residentes e trabalhadores estrangeiros, aumentando ainda mais a pressão sobre o mercado imobiliário. Outros aspectos a serem considerados incluem os altos salários e o poder de compra dos suíços, bem como a elevadíssima qualidade de vida na Suíça. Como resultado desses fatores, o preço típico de uma casa na Suíça poderá rondar cerca de 800 mil euros, atingindo valores ainda mais elevados, na ordem dos milhões de euros, nas principais cidades do país, como Zurique ou Genebra. No entanto, ao contrário do que sucede em Portugal, os elevados preços das casas na Suíça são em parte sustentados pelos salários que os trabalhadores suíços conseguem oferecer no seu país. A Suíça é reconhecida mundialmente por oferecer salários entre os mais elevados do mundo aos seus trabalhadores, proporcionando uma excelente qualidade de vida para a maioria da sua população. Um dos principais motivos para os bons salários na Suíça é a alta produtividade da sua força de trabalho. Os trabalhadores suíços são conhecidos pelas suas competências técnicas e pela sua eficiência, produzindo mais em uma hora de trabalho do que muitos outros trabalhadores de outros países do mundo, sendo essa produtividade elevada um dos pilares da economia da Suíça. Além disso, o país desfruta de uma economia forte e estável, com um baixo índice de desemprego. Setores como as finanças, a tecnologia e o turismo contribuem significativamente para o produto interno bruto do país, criando uma procura constante por trabalhadores extremamente qualificados, impulsionando os salários para valores muito elevados. Como resultado de todos estes fatores, o salário médio anual da Suíça é de cerca de 80 mil francos suíços, o que corresponde a cerca de 82 mil euros anuais, sendo ainda mais elevado nos principais centros urbanos do país. No entanto, é importante notar que o custo de vida na Suíça também é um fator importante a ser considerado, visto que é bastante elevado. Isso significa que os trabalhadores precisam receber salários mais altos para manter um padrão de vida decente e cobrir as despesas diárias. Os elevados salários que se praticam na Suíça foram um dos principais fatores que levaram à ida para o país de vários trabalhadores portugueses ao longo das últimas décadas. A imigração de portugueses para a Suíça é um fenómeno que remonta a meados do século XX, mas que ganhou força a partir da década de 1960. Em Portugal, a economia enfrentava nessa altura desafios significativos, com altos índices de desemprego e baixos salários. A escassez de oportunidades de trabalho e a pobreza generalizada levaram muitos portugueses a procurar oportunidades no exterior, com a Suíça a ser considerado um destino atrativo. A Suíça, por sua vez, era conhecida pela sua economia forte e diversificada, oferecendo uma ampla gama de oportunidades de emprego em vários setores de atividade. Os portugueses que emigraram para a Suíça encontraram um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e profissional. Havia uma forte procura por mão de obra qualificada em setores como a construção civil, a indústria e o turismo, oferecendo oportunidades de trabalho e crescimento na carreira. Além dos salários muito elevados e da estabilidade económica e política, a Suíça sempre proporcionou uma sensação de segurança para os imigrantes portugueses que procuravam oportunidades no curto, médio e longo prazo. Atualmente, a comunidade portuguesa na Suíça é uma das maiores comunidades estrangeiras do país, com mais de 250 mil pessoas, sendo que a maioria dos portugueses vive em cidades de grande dimensão, como Zurique, Genebra ou Basileia, trabalhando em diversos setores da economia. A integração dos portugueses na Suíça tem sido um processo gradual ao longo dos anos, sendo que muitos deles aprenderam a falar alemão e principalmente francês, tendo-se adaptado à cultura local. No entanto, muitos destes imigrantes mantêm fortes laços com Portugal e visitam o país regularmente, mantendo viva a ligação entre as duas nações. Para aqueles que decidiram ficar em Portugal e não emigraram para países onde conseguem oferecer salários mais elevados, o sonho de adquirir uma casa própria parece estar cada vez mais distante. Os acessos à habitação digna têm se tornado cada vez mais difíceis para as famílias portuguesas, especialmente para os jovens e para as classes mais desfavorecidas. Para combater este problema, é necessário um conjunto de medidas abrangentes. Aumentar a oferta de habitação pública e privada, através da construção de novas casas, e reabilitar imóveis degradados é por isso essencial. A crise da habitação em Portugal é um problema grave que exige uma resposta urgente e concertada.
É necessário um esforço conjunto do governo, da sociedade civil e do setor privado para encontrar soluções que permitam aos portugueses ter acesso à habitação a preços acessíveis e minimamente compatíveis com os seus salários.